Hoje temos aqui uma convidada mais que especial, que tem suas origens oriundas do Ceará, do Maranhão, e que tem um vínculo Fortaleza dos Nogueiras para Tocantinópolis, Tocantinópolis para de Barriga do Aluguel ainda, no voo de Barriga do Aluguel, mamãezinha dessa convidada foi para Goiânia, lá conheceu o pai da nossa convidada, um estudante na época do curso de Educação Física, depois formou-se em Direito, delegado, atuou como na área do esporte, como nadador, como atleta, enfim, e veio então essa nossa convidada mais que especial, que está aqui conosco hoje, com essa fonte de vibração, de determinação, que também seguiu os caminhos do pai, a mãe enfermeira, o pai com esse currículo que eu disse. E nós temos aqui hoje a pentacampeã goiana de tênis, bicampeã de tênis do Centro-Oeste, né? Uma praticante do esporte, vem oriunda do tênis, e que hoje também gosta de estar no ambiente do beach tênis. Ela, a nossa entrevistada, Gisela Bezerra. Muito prazer em tê-la aqui no nosso bate-papo do podcast 4040, Gisela. Que alegria, Durval. Prazer é todo meu estar aqui, todo meu, com essa apresentação mais do que fiel, né? E mais do que importante. Esse é o currículo que cada um carrega na sua vida, né? É o que mais importa. Exatamente. E essas referências, quando a gente fala de Norte, Nordeste, é uma referência de luta, né, Gisela? Assim, quando a gente fala, tem muitas músicas, eu que sou apaixonado pelas músicas do Belchior, fala essa luta do retirante, né, que no caso do seu pai, do seu avô, que saiu do Ceará, buscando uma vida melhor, chegou em Goiânia, sua mãe, que lá do Fortaleza dos Nogueiras, na região de Pé de Balsas, foi para Tocantinópolis para Goiânia, para fazer faculdade. Essa luta, essa conquista, na verdade, né? E essa referência é que faz com que a gente se anime, se motive, se empolgue para ter momentos como esse de bate-papo, para que a gente vá plantando, na verdade, sementinhas, né? Postei esses dias na minha rede social, que todos os anos, os últimos 3 anos, eu planto girassol. E o meu filho, ele fica observando, papai, mas ele não cresceu. E agora, a semana passada, o girassol começou a abrir. E o quanto isso é interessante, a referência, né? Às vezes o gesto que você nem imagina que vai causar um efeito posterior, mas são essas sementinhas que a gente vai plantando, e no seu caso, o seu pai com a dedicação ao esporte, na dedicação na área da advocacia também, e vem você, né? A gente já se conhece há algum tempo, nós estamos aí na semana que se comemora, né, um marco muito importante, que é o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, e você como uma ativista desse meio, representando, tendo inclusive ocupações de cargo nesse ambiente, quero agradecer a sua presença e deixar aberto para a gente ter esse bate-papo que envolve, né, esse contexto familiar que eu disse, fiz a sua apresentação mostrando esse contexto, mas também que tem essas conquistas, né, de classe, de categoria, de gênero, e que acredito que elas precisam ser ressaltadas, reforçadas, para que o nosso ambiente seja cada vez mais respeitoso, né, independente do gênero, mas que ele seja respeitoso, que ele seja valorizado, e que o beach tennis, que é o elo, né, que nos facilita ter esse bate-papo, ele se fortaleça nesse caminho, no caminho do diálogo, no caminho da sinceridade, né? E eu acho que eu já estou fazendo um discurso muito grande. Vou deixar com você para que você se sinta super à vontade para fazer a sua apresentação e a gente começar esse bate-papo. Então, Gisela. Durval, é isso.
como você disse, nós somos moldados na vida pelas referências que a gente tem, né? E hoje eu sou o que sou porque tenho duas referências muito fortes na minha vida, que é meu pai e minha mãe, né? E o meu pai que plantou em mim a semente do esporte, né? Meu pai fez educação física, né? Zé Fego, a escola tradicionalíssima, né? Uma das primeiras do país, inclusive, que ofertou o curso de licenciatura em educação física, super tradicional. Em 72, né? Então eu tenho foto no colo do meu pai na Zé Fego, eu tinha 6 meses de idade. Então eu cresci dentro da faculdade de educação física e lá eu experienciei vários esportes e de 10 para 11 anos de idade eu comecei no tênis, né? E nunca mais parei, né? Então eu estou com 52, né? Façam as contas, são mais de 40 anos de quadra, né? E o tênis me forjou para a vida, né? Nos aspectos da determinação, da disciplina, do respeito. E foi muito importante para a inclusão, né? Hoje, já atuando, igual você falou, na defesa do direito das mulheres, na defesa da igualdade de gênero. Hoje eu entendo o quanto o esporte é um instrumento essencial para a inclusão, né? Para a inclusão das pessoas, né? Para promover, inclusive para trazer dignidade, né? Para as pessoas. E é um instrumento de igualdade, né? Assim, a gente fala de igualdade porque realmente pareia todo mundo. Ah, não, o Durval joga melhor que eu, né? Eu jogo melhor do que fulano ou que ciclano. Mas a gente joga, né? A gente vai para a quadra e joga. Então, assim, o esporte precisa ser resgatado, né, Durval? O esporte precisa ser resgatado como instrumento de formação da pessoa humana, né? Eu e você, nós somos de uma geração onde o esporte tinha um papel essencial e primordial na formação da pessoa. E hoje a gente vê que não funciona mais tanto assim, né? A gente estava conversando que hoje a gente vive o fenômeno de pais dentro das quadras e crianças nos quartos em frente às telas, né? Então, o esporte é maravilhoso por conta disso, né? Então, eu fui forjada nesse ambiente, né? Nesse ambiente, tive experiências que hoje eu reputo que foram essenciais para me trazer onde eu estou hoje, né? A gente, como mulher, não tem como a gente fugir desse paralelo e desse debate da conquista de espaços, né? Porque ainda hoje a gente vive esse fenômeno da igualdade, da equidade, né? Da igualdade de gênero, porque a gente ainda precisa conquistar muita coisa, né? E durante a minha vida eu passei por experiências que foram me forjando nessa caminhada, né? E eu gosto muito de contar uma história de quando eu cheguei aqui, né, com todos esses títulos aí que você falou, pentacampeã. Eu fui campeã dos 12 aos 18 e adulto feminino em Goiânia. Quando eu tinha 16 anos, não tinha meninas jogando em Goiânia, né? O tênis sempre foi um esporte, nunca foi tão popular, né? Então tinha, apesar de que eu sempre fiz parte da classe média da sociedade goiana, eu era a única que estava ali nos primeiros lugares do ranking e não era praticante de tênis no Country Club, né, em Goiás. Então, quando eu tinha 16 anos, eu tive que jogar a chave do masculino com os meninos, porque não tinham meninas para jogar, né? Então, assim, eu sempre fui desafiada a estar dentro desse espaço, né, do espaço masculino e me portar naturalmente e ser o que eu sou.
E aí eu gosto muito de contar que eu cheguei aqui no Tocantins então em 99 e tinha o antigo Clube Itapema, Sim, ali sim, na beira do Rio Tocantins, né? E lá tinha 2 quadras de tênis, uma melhorzinha, que ficava mais embaixo, e uma bem ruinzinha, assim, um pouquinho acima. E eu cheguei e tinha 2 grandes amigos meus hoje, né? Na quadra boa, né? E aí eu cheguei já casada, né? Cheguei e fui lá e coloquei minha raquete, né? E tô esperando, e meia hora, e 40, e 1 hora e meia, e nada desse jogo acabar. E aí eu interrompi o jogo, né? Falei, bom dia, como é que vocês usam aqui a raqueteira? Qual que é a regra, né? Tô vendo que não tem ninguém, mas em Goiânia, por exemplo, a gente estipula um tempo e tal. Não, você pode jogar na quadra de cima, a quadra de cima é para vocês jogarem. Aí eu falei, né, eu não entendi, fiquei assim, muda. Vou jogar sozinha? Não, mas tinha o pessoal brincando na quadra de cima, né? Eu falei, então tá bom. Aí eu fui lá na quadra de cima, eu fui lá jogar, o pessoal falou que a quadra para eu jogar é aqui, pode jogar? Não, pode jogar. Aí fui, joguei com o rapaz que tinha ganho a partida, ficou na quadra, eu fui jogar, homem, né? Em 15 minutos eu fiz 6-0, 6-0 nele. 20. E aí ele falou, não, mas a quadra de você jogar é a quadra de baixo, não é aqui não. Né? Aí eu falei, então faz um favor pra mim, vai lá pro pessoal que eu posso jogar lá. Então assim, né, e por quê? Porque o estereótipo do melhor, do mais forte, infelizmente, na sociedade, é o estereótipo masculino, né? E aí, por conta disso, a mulher perdeu muitas oportunidades, né, na sociedade. E no esporte não é diferente, né? Então, conquistas de espaço de poder, de espaço de decisão, é que definem as oportunidades para as mulheres, né? E aí, hoje, por exemplo... Mas fazendo uma parte na sua fala, Gisela, eu vejo que uma referência importante também é esse ambiente familiar, do qual as portas também demonstraram, pelo que você me falou rapidamente da sua família, demonstraram liberdade para que você se posicionasse, quer seja como atleta, quer seja como filha, né? E isso tem um peso significativo, né? Eu falo, a minha intenção no podcast do 4040 é possibilitar reflexões, possibilitar a gente parar um pouquinho, né? É bom contar uma piada, sorrir, mas é interessante também a gente avaliar contextos. Você me diz que Tocantins criado em 88, iniciado em 89, 10 anos depois da criação, chega a Gisela Bezerra de Goiânia, com o currículo de campeã, que ninguém conhecia até então, e na primeira oportunidade já recebe um não, né? Eu acredito que depois eles se arrependeram, porque eles podiam ter tido a oportunidade... Jogamos muito juntos. Ter a oportunidade de ter aprendido um pouquinho mais tempo contigo, mas que são as referências. Talvez, se você não tivesse recebido uma base, né, de referência dentro da sua casa, talvez você não tivesse a força de vontade, ou naquele momento você fala, não, então deixa eu voltar, gostei de ver o Rio aqui, mas eu vou voltar para minha casa, para o meu ambiente. E nós temos esse desafio, né? Fazendo uma comparação, não comparação, mas avaliando que é o ambiente do beach tênis, né? Você citou aí que em muitos casos os pais vão para a quadra e os filhos ficam em casa. Eu presenciei uma situação em Araguaína que me deixou muito feliz, por isso eu não vou cansar de reforçar aqui no podcast a importância do beach tênis e a importância da gente abrir esse diálogo e que esse diálogo se estenda para o universo, que é essa maravilha de ambiente que o beach tênis possibilita, né? Nós temos, por exemplo, tênis.
tênis é um esporte maravilhoso, porque tem que trabalhar autocontrole, concentração, né, foco, habilidade, técnica, enfim. Mas você não pode sorrir muito, nem ficar fazendo graça, nem um amigo chegar e brincar, porque o ambiente exige ali concentração. No beach tênis, ele traz um ambiente totalmente descontraído. Você está jogando e o pagode, o samba, o rock está tocando do lado de fora, a galera vibrando e você recebendo essa energia dentro de quadro. Em Araguaína, um pai chega para mim e fala: Durval, eu estou muito, assim, às vezes até me preocupa, o pai falou isso para mim. Porque chega o final de semana, meu filho, eu trago ele 7 horas aqui para o clube, para a arena, e para eu ter notícia dele, eu tenho que vir aqui, porque ele nem encosta no celular. Isso me deixou com uma felicidade tão grande, Gisela, que existe isso dentro dos nossos lares, mas também cria-se, né? E o beach tênis é isso. Porém, o que eu tenho reforçado é que a gente talvez não aprofunda esse diálogo, esse bate-papo, para entender o porquê que está acontecendo isso. Sim. Né? Por que está acontecendo? Hoje, nós não temos condições de fugir da tecnologia, especificamente do celular, que é o veículo onde a gente se comunica, que acelera a nossa mente o tempo todo, enfim. E os nossos filhos vão vendo isso desde quando eles nascem. Poxa, mas meu pai tem um celular, minha mãe tem um celular, meu irmão tem um celular, meu tio, meu avô tem um celular. Ele já cresce com a necessidade de ter um celular. Já. Né? E nesse propósito que vem as conquistas, que é o que você começou mencionando. Você vem, né, com todo o seu currículo. E a conquista que nós temos hoje, que a sociedade tem, é de um esporte que começou na Itália, que para mim, eu vejo isso como uma conquista, como uma coisa positiva, e que chega para o nosso país, um país de clima tropical, e que nos permite criar esse ambiente. Agora, criar esse ambiente, todo o ambiente para ser criado, tem as pessoas que gostam de viver o ambiente e tem pessoas que se preocupam em estar cada vez mais qualificando esse ambiente. E eu acredito que o podcast ele traz isso. Você trouxe para mim, a gente conversando em off, alguns números que eu gostaria que você reforçasse, né? Você falou, Durval, os grandes LAN, as premiações eram X. Eu queria que você abordasse um pouco isso para que a gente fortalecesse isso para as pessoas que estão nos assistindo e acompanhando, e entender um pouco o que é uma conquista, valorizar essas conquistas e reconhecer a importância do gênero. Né? Então, você comentou alguma coisa, eu te deixo à vontade para trazer esses números para a nossa conversa. Porque é sobre isso, né? Nenhum movimento faz sentido se ele não contribui para um aperfeiçoamento das pessoas, né? E aí contribui para o aperfeiçoamento da sociedade, né? Nenhum movimento. E antes de tudo, eu só vou dar um exemplo, e aí não é nem puxando sardinha, né? Para o movimento que você e Rejane começaram a fazer do encontro de mulheres, né? O encontro só para as mulheres, aquele encontro que é feito, direcionado só para o beach tênis feminino, né? Que reúne a mulherada durante um dia e reúne de uma maneira amistosa, porque as duplas são sorteadas, né? Então, gente que joga melhor com gente que está iniciando, justamente. E qual que é o propósito disso, né? E eu estive lá e divulguei na rede social da ABMCJ, e aí eu tenho que falar da ABMCJ, que é a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, que é uma ONG filiada à Federação Internacional, que é a maior ONG de mulheres do mundo. Foi criada há 90 anos em Paris, tem assento na ONU, e no Brasil a gente tem representação em todas as capitais brasileiras, né? Então são mulheres delegadas, advogadas, defensoras, promotoras, e que fazem um trabalho voluntário de proteção da mulher, de direito das mulheres e de fomento
a inserção das mulheres nos espaços de poder e nos espaços em geral, e no esporte não é diferente. Então, as pessoas podem visualizar, por exemplo, o movimento que você e Regiane faz do encontro de mulheres no beach como um play de um dia bacana. Eu consigo enxergar muito mais, e muita gente enxerga muito mais, porque é um espaço de acolhimento, de oportunidade e de vivência para muitas mulheres que não tiveram essa oportunidade, né? E não tiveram porque as nossas conquistas são muito recentes. Se a gente pensar que em 1940 existia um decreto federal do governo Getúlio Vargas que dizia que é vedado às mulheres participar de competições de modalidades incompatíveis com as suas condições físicas. Né, o que quer dizer isso? Em 1940, é muito recente, Durval. Com certeza. É muito recente. Com certeza. Isso, né? É muito recente. E somente em 1979 que isso foi mudado. Que esse decreto foi revogado e que isso foi mudado e que não mais se proibiria mulheres a praticar esporte algum. 4 décadas Depois, né? Esporte algum, se assim elas quisessem. Isso foi em 1979. Mas lavar roupa na fonte, bater roupa, esfregar. Ótimo, adoro. Né? Exatamente. Podia, né? Esse esforço físico pesado aí sempre pôde. Carregar a trouxa na cabeça, as latas de coco babaçu na região. Exatamente. Isso sempre pôde. Então, assim, em 1979 foi que esse decreto foi revogado. Eu tinha 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, lá na casa na Vila Nova, nós tínhamos um gramado imenso na frente da casa. Nossa casa ficava no fundo e nós tínhamos um gramado imenso. E eu tinha um irmão só 1 ano mais novo que eu. E ele levava os coleguinhas para jogar golzinho no gramado lá da frente. Sim. E aí os coleguinhas chegavam e eu jogar, e eu falava, eu vou jogar. E ele falava, não, porque futebol não é coisa de menina. Ele tinha 7 anos de idade. Sim. O meu pai falava assim, ou seu irmão joga ou não vai ter jogo de futebol. Então, assim, o meu pai, antes do governo federal, era um cara visionário, né? Era um cara visionário. E conseguia compreender essa... E que me oportunizou essa experiência. A gente tem que falar aqui de oportunidade, né? Às vezes a gente bate muito na tecla da meritocracia em todos os aspectos profissionais e tantos outros, e esquece de falar de oportunidade. A gente tem que falar de oportunidade. A ministra Carmen Lúcia tem um vídeo muito legal no YouTube, a ministra do Supremo Tribunal Federal, que hoje é a única mulher representando na Corte Superior do país, porque a ministra Rosa Weber aposentou recentemente e hoje ela é a única mulher na Corte. E ela tem um vídeo muito bacana no YouTube que ela fala que a menina tinha que ficar em casa porque, primeiro, quando ia fazer aula de música e a família ia direcionar os filhos para aula de música, a menina fazia o quê? Piano. Piano você coloca nas costas e carrega para tocar na esquina com o colega, igual o homem no cavaquinho, no violão? Não, né? Então a menina tem que ficar em casa. Então é sobre isso, é sobre ter oportunidades, né? E aí eu estava lendo, até para vir para cá, que na Olimpíada de 2011 em Tóquio, 2021 em Tóquio, houve um recorde de participação de mulheres nas Olimpíadas. Mas apenas, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, tinha uma meta de que todas as representações, as delegações de países, tinham que ter pelo menos 30% de mulheres nos cargos diretivos das equipes. Apenas 20% das equipes alcançaram essa meta de 30%. Últimas Olimpíadas. Né? Então, assim, não, mas a gente teve recorde de participação de atletas. Bacana. Técnicos, dirigentes, as pessoas que decidem sobre as políticas públicas de incentivo ao esporte só possuem um gênero masculino. Então, não tem como pensar
diferente, né? É muito difícil mudar, porque a história é muito recente, né? É muito recente, né? E aí a BMCJ, por exemplo, ela existe no país tem 35 anos. Ela surgiu ali no final da década de 80, quando estava surgindo os debates para a Constituição de 88, onde tem um movimento muito famoso dessa época, que foi apelidado pelos parlamentares homens da época como lobby do batom, né? Porque era a bancada feminina que existiam, as deputadas eram 20 e poucas deputadas, se não me engano, e elas fizeram um movimento. Você lembra se aqui da região de Goiás, na época, tinha alguma representante? Alguma mulher que representava? Você não lembra, né? Não me lembro. Mas elas eram bem poucas, né? E o que elas resolveram? Elas fizeram um movimento suprapartidário, né? Ou seja, elas... Independente do partido que estivesse. Elas se uniram em torno de garantir no texto da Constituição o direito das mulheres. E aí foi aí onde veio a licença maternidade, né? E alguns, só para exemplificar, um dos grandes direitos conquistados. Então é sobre isso, né? O esporte também é um instrumento de inserção e de acolhimento e de empoderamento também para as mulheres, né? O que eu vejo nesse processo aí, Gisela, e que nós precisamos, né? Nós temos hoje, eu não estou com esse número específico aqui, mas com certeza nós temos mais de 14, 15 academias de beach tennis especificamente no estado do Tocantins, né? Só em Palmas deve ter umas 8, 9, 10. Isso. Porto Nacional recentemente abriu, a Araguaína eu fiz o levantamento, a Araguaína tem 2 grandes, que é o Lago Beach e na praia, mas tem a Arena Bravo, que tem 2 quadras cobertas, o SESI tem mais 2 quadras e outros pequenos. Colinas tem 2 ambientes também, Gurupi tem uns 2, 3 ambientes, Paraíso tem 1 ambiente. Enfim, as estruturas físicas, elas estão sendo implementadas e bem implementadas. Né? Especificamente, o único clube que iniciou esse processo aqui, começou pela TOD, ali no centro, aqui no centro, com 3 quadras. Depois ele saiu, foi para um lugar de 6, hoje ele tem 9, e se tivesse mais espaço ele teria mais quadras. O maior número de quadras hoje em Palmas é lá na Arena Caterine, que são em torno de 12, 13 quadras. Enfim, o ambiente nós temos, e aí eu vou colocar algumas informações que me veio à cabeça agora, porque eu tenho feito constantemente acompanhamento dos torneios. E nós não temos a categoria A feminina em disputa. Né? Sim. Nós tivemos agora, nesse final de semana, a disputa do terceiro Open do Orla Beach. A categoria masculina parece que deu 5 duplas categoria A, com os atletas, inclusive pró, que é o caso do Géser, o caso do Charles Júnior, né, que vem disputando, o Samir, o Danilo, vem disputando o torneio a nível pró, mas mulheres nós não tivemos. Nós tivemos uma coisa que foi fantástica que aconteceu, e eu quero deixar aqui registrado, que as campeãs e vice-campeãs do ano passado, que foram a dupla da Tati com a Suelen e da Renata com a Laila, elas disputaram todas as finais praticamente o ano passado e resolveram, falaram, poxa, agora a gente vai subir, vamos ver o que vai ser. Foram as 2 duplas para a final da B. Elas estavam na C, elas se prepararam tanto que no primeiro torneio, e não desmerecendo as outras atletas, mas ficou muito claro e evidente que o trabalho que elas fizeram de base, de fortalecimento, de dedicação, de apoio familiar, porque essas 4 atletas, os maridos acompanham e apoiam e se entregam, levaram elas no primeiro título aí do ranking da federação. Né? Então isso me deixa muito feliz, porque apesar de termos a falta da mulher representando a categoria A no Tocantins, hoje nós temos a Ana Júlia de Araguaína
e a Yasmine, que é de Araguaína, mas que também faz uma ponte aérea muito forte com São Paulo. Apenas as duas, né? Nós não temos uma projeção. E isso, aí eu volto a mencionar essa questão das estruturas, porque não é falta de estrutura, as estruturas nós temos. Mas como é que isso tem sido discutido dentro das arenas? Como apresentar propostas incentivadoras para que essas mulheres confiem, criem uma estima suficiente, falar, poxa, eu quero ser pró aqui no Tocantins. Eu vejo que isso são desafios. As arenas, né, elas possuem diversas coisas a se preocupar, com estrutura, com pessoal, com material, enfim, é muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, o ambiente do beach tennis, os praticantes, né, as pessoas que se envolvem, eu acredito que, por isso que eu volto a mencionar o meio aqui do 40-40 como um instrumento para fazer uma reflexão. Poxa, sim, será que nós não temos? Sim. Nós temos, Gisela, não sei se você acompanhou no final de semana, a categoria C, mista C, foi disputada por meninos de 15 e 16 anos. A C. Sim, eu ia tocar justamente nesse ponto aí. Nós temos uma galerinha em formação que a galerinha tá na quadra, tá jogando, né? 13, 14, 15 anos, eles estão jogando. É sobre isso, né? E é sobre as instituições tomarem decisões e as arenas tomarem decisões e as organizações, né, do beach, aí eu falo de todos os esportes, tomarem decisões para que tanto você colabore na evolução do esporte, para que o esporte permaneça, né, aí acontecendo. E, por outro lado, é mais uma prova do quanto a gente ainda precisa fazer, né, com esses dados que você nos traz aí sobre a ausência da categoria feminina, do quanto a gente ainda precisa fazer para que a categoria feminina siga sendo representada em todas as modalidades e em todas as categorias, né, em todas as faixas etárias, eu digo, em todas as classes, né, que tem no esporte. Então é sobre isso mesmo, né? A gente tem uma moçadinha nova que está ativa, que está participando e que olhar institucional está sendo dado a essas crianças, a esses jovens. Se é só um olhar para fazer número nas competições e fazer acontecer as atividades, ou se a gente Gisela, quer... Eu queria fazer um gancho no que a gente está falando especificamente, que é essa meninada, né, que tem tudo para ser A daqui 3, 5 anos. Sim. Mas eu queria que você fizesse aquele gancho que você falou para mim, sim, sobre os atletas do tênis. Eu queria que você abordasse isso para que a gente pudesse trazer isso à tona e criar uma reflexão sobre o que precisamos pensar, observar, somar, né? O tênis sofre com esse fenômeno aí há 30 anos. O tênis brasileiro juvenil sempre está nas cabeças dos challenges que a gente chama, né? Dos torneios juvenis de ponta, tipo o US Open juvenil, né? A gente sempre tem campeões, né, nesses torneios que são aquele pulo e a porta de entrada para o profissional. E não viram, né? Então, assim, o que acontece, né? A gente está num período de 30 anos isso acontecendo e a gente não vê mudar essa realidade. Então, assim, o beach, que é uma modalidade nova que está aí e que também tem trazido esse fenômeno, porque os meninos que estão jogando pro aí são meninos que estão 17, 18 anos e que estão ganhando tudo aí, né, no pro, sim, do beach tênis. Né, o que vem pela frente aí. Então, é preciso mesmo voltar esse olhar. E aí, Durval, é muito importante essa reflexão que você traz aqui no 40-40,
no podcast, porque o olhar não é um olhar só esportivo, né? É um olhar que precisa trazer, analisar vários contextos, né? O contexto social, o que está acontecendo ali naquela arena, naquela academia, quem é que está formando essas crianças, né? O que institucionalmente, por exemplo, a federação tem promovido para garantir a formação desses profissionais que estão formando os atletas, né? A questão familiar mesmo, né? O tênis é um esporte assim que sempre teve um contexto bem complicado com atletas, né? Com filhos, pais de tenistas e no contexto de competição e tudo assim. Então é um olhar que são os maiores incentivadores, né? Mas dentro de um contexto que precisa privilegiar a formação para que realmente seja um atleta de futuro e um atleta saudável, né? Gisele, eu vou aproveitar aqui e colocar um aspecto que eu, enquanto homem, sempre reforço isso. O homem, ele não é educado, formado para compreender a mulher. Né? Assim, homem, cresce, toma um carrinho, uma bola. Menina, pega uma boneca. Sim. Não sei o que. Menina, eu comprei um fogãozinho para você com as panelinhas para você brincar. Sim. E aí a gente começa a conduzir os nossos filhos já com essa diferenciação. Até certo ponto tudo bem, mas quando isso não é compreendido e se torna uma ação involuntária, uma ação porque os meios de comunicação falam que tem que ser boneca, que tem que ser carrinho, mas eu vou trazer um aspecto que eu gostaria que você me ajudasse a conduzir, que acredito que seja importante. Quando a menina está aí a partir dos 9 anos de idade, se não me engano, ela já está perto do período pré-menstrual, né? Ela está suscetível, mas pode ser 12, 13, 15. O homem, ele não entende isso. O menino, então, jamais. Só que a sensibilidade feminina, a frustração, né? A interrogação, poxa, o que é isso? De repente ela está na sala de aula e a primeira menstruação desce, né? Esses detalhes não é o que eu falo, a gente precisa ter o devido cuidado em falar, mas às vezes a gente não entende por que a menina teve um baixo rendimento. Estou falando menina de 13, 14 anos, 15, 16. Fala, poxa, mas essa menina joga tão bem, esse campeonato ela não jogou nada. Meu Deus, o que aconteceu? Porque o homem, ele não é constituído para compreender que a mulher tem períodos menstruais, que às vezes ataca cólicas pesadíssimas, dores de cabeça pesadíssimas, assim. Não sei se eu estou me perdendo no tema, mas trazendo algo que a gente não discute, não fala, mas que tem impacto tanto para impulsionar, para fortalecer, para apoiar, como também para vir um monte de crítica e... Como é que a gente pode abordar de uma forma? Como eu sei que você e esse podcast já é um sucesso e vai continuar e vai colaborar muito com todos esses aspectos que você está trazendo aqui, sei que muita gente vem falar sobre tantos outros contextos relacionados ao esporte, ao beach tênis e a tudo que ele proporciona, eu não consigo não puxar a sardinha, né, para o meu lado, para a defesa do direito das mulheres e para o fomento à inserção das mulheres nesses espaços. E você está corretíssimo nessa colocação. A gente chama isso de condutas e ambientes sensíveis ao gênero. Isso é um padrão que precisa ser levado e tem que ser por meio da educação mesmo, em todos os ambientes, na escola, no esporte, nas arenas, nos clubes, nas academias, para que as pessoas responsáveis por esses ambientes tenham esse olhar e essa conduta sensível ao gênero. A gente chama isso de
ambientes e conduta sensível ao gênero. É exatamente sobre isso. Porque se a gente não acolhe, não entende essa perspectiva do gênero em todos esses contextos, a gente cria as situações de afastamento. E criando as situações de afastamento, a gente não vai ter mulheres jogando feminino A no beach tênis daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Não tem hoje e vai continuar não tendo, porque a gente não tem ambiente que incentive, porque acontece, a gente sabe que acontece, né? Sim. Ainda hoje, eu não relatei aqui, faz algum tempo já, né? Meu irmão, com 7 anos de idade, queria me proibir a jogar futebol na minha casa. Por quê? E né? aí, Gisela, fora outros elementos que vêm, né? Por exemplo, a questão da maternidade. Sim. Tem uma colega nossa, a Gabi Poerski. Uhum. A Gabi, ela estava grávida, ganhou o neném recentemente, o Sim, Miguel. eu cheguei a vê-la. E ela jogando com barrigão, 7 meses, 6 meses, E a 7 Lud meses. hoje também está fazendo a Lud, aula. né? O que eu quero colocar nisso? Todo um processo que a gente, assim, nós começamos a direcionar um pouco o foco voltado para categorias, para um foco mais profissional, vamos assim dizer. E aí a gente acaba tendo isso, e eu estou trazendo para o lado da questão do gênero, porque a Lud jogando com a Thaís, indo para as finais, e de repente vem a maternidade. Isso. Então, naturalmente, ela vai brincar, vai jogar, mas ela também está cuidando do filho que ela está gerindo ali. A Sandrinha também, a Sandrinha, né? Que é uma atleta também exatamente. de ponta que a gente E o que eu quero dizer é que esse ambiente onde a mulher e o homem é que compõem esse ambiente, a mulher tem esses desafios e os homens têm essa oportunidade de compreender e construir, né? Eu falo, a minha esposa, Regiane, que você citou, hoje, eu com 52 anos, começo a entender o dia que a Regiane chega, que ela está mais silenciosa, que a paciência dela está mais curta, que eu falo alguma coisa e ela já sempre... Meu amor, você está perto da sua TPM? Eu já pergunto. Porque eu sei, eu começo a tentar entender que ali eu preciso não levar muito sério aquela situação, senão eu vou gerar um atrito dentro de casa. Então, nós temos contexto como esse, como eu estou falando, nós estamos falando, que você trouxe. Poxa, essas categorias juvenis, né, elas não estão por 30 anos aí patinando. As mulheres ainda nesse processo, eu não sei, que eu não acompanho tanto o tênis, mas eu não sei se as mulheres se destacam no juvenil também, assim como os homens. Sim, do mesmo jeito. Sim. Ok? E aí na hora de dar o passo, salto, né, que vem todos esses elementos. Todos esses elementos. Nós temos hoje que dar parabéns para a turma de Araguaína, em especial, e para as demais também, por todo o esforço, mas Araguaína tem demonstrado, por N motivos, que no momento adequado nós vamos convidá-los para vir aqui, o Marcão, a Leila, para falar, poxa, como esses meninos estão jogando maravilhosamente bem, empolgados, determinados, focados, né? Então, assim, quais são esses elementos? Né? Só que no contexto do qual você se dispôs a vir aqui poxa, e o que está sendo pensado para dar mais segurança, né? Seguindo esse mesmo pensamento, nós já estamos aí com 43 minutos, parece que nós começamos a falar agora. Né? Tem um aspecto também que você disse, e que me chama a atenção, e que eu já reforcei em alguns momentos, Gisela, que é essa inserção do poder público como política pública, do esporte, de forma geral. Né? No beach tênis, o beach tênis ele veio por uma porta onde a classe social mais abastecida, vamos dizer assim, classe social A, B, por letras aí estabelecidas, abraçou isso. Sim. Beleza. E eu sempre gosto de falar, gente, para jogar beach tênis, você compra um raquete de 300, 500 reais, você joga beach tênis. Não, mas esse é caro.
Mas para jogar futebol, você compra uma chuteira de 800, de 600, de 500, de 300. O esporte Só hoje que tá. a chuteira, com 1 ano de uso ou menos, você tem que comprar outra. E a raquete? Não. Só que hoje, o beach tênis, hoje ainda, os espaços ocupados são os espaços privados. São arenas que precisa pagar para jogar, etc. E o espaço público ainda não. Eu sou um defensor, e não vou esconder, porque eu acredito que todos ganham com isso. Todos, se nós soubermos construir isso em várias mãos. A escola, várias escolas de tempo integral possuem quadras de areia que nem sempre são utilizadas. Aluno tem a quantidade que quiser. A escola tem dentro das suas programações o dia de intercâmbio com os pais. Enfim, nós temos todo um ambiente maravilhoso para trazer esse esporte mais acessível, que eu vejo que ele já é acessível. O que está faltando é construir essa ponte para que a gente possa ter. Poxa, vai fazer? Por que não os professores jogarem contra os alunos ou jogarem com alunos, um professor e um aluno, como a gente faz nessa brincadeira do beach tennis? Um professor com o pai com o professor com o filho, enfim, fazer essa brincadeira nos espaços públicos para que a gente possibilite, Gisela. Isso eu posso dizer que estudei em escola pública, minha juventude toda, foi ali que eu criei as minhas melhores amizades e vejo que esse é um ambiente maravilhoso para que a gente possa sair, que eu registrei isso no nosso podcast passado. Nós temos muitas reclamações, porque nós estamos num momento de violência, porque ninguém sai mais sossegado na rua. E eu falo, e o que nós estamos fazendo? Né? O Everson chegou aqui e falou, foi estacionar, não sei o que tem. E o que nós estamos fazendo? Aí eu coloco para você, para ouvir seus comentários. O ambiente do beach tennis, ele é favorável? É possível fazer a inserção também? Ou você vê isso muito distante? Qual a sua avaliação? Eu super concordo. E aí nós vamos voltar no início da nossa conversa, da nossa geração. A educação física escolar, a formação de professores para a educação física escolar e os jogos internos, os jogos escolares, as quadras públicas, né? Toda praça tinha uma quadra pública. E a gente só se interessa e só cria ambiente naquilo que a gente vê, né? E aí nós temos esses dois problemas. Hoje, a educação física escolar é uma disciplina que não forma mais atletas, né? As escolas são pouquíssimas que formam atletas e que esses atletas e essas escolas tornam-se referências para todo aquele núcleo de crianças que gira em torno da escola. Isso acontece muito pouco hoje, né? Na nossa geração isso era muito mais forte. E as estruturas mesmo e as políticas públicas, né? Que aí é tanta situação que a gente tem que analisar que a gente nem tem tempo aqui. Mas, assim, por exemplo, os esportes considerados olímpicos, eles têm mais incentivos, né? Porque daí já vem verbas do Ministério, que passa pelas federações, e que tem incentivo e tudo. Isso é um aspecto. E as decisões políticas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Cláudio, do TCR, Tênis Cadeira de Rodas. Ele teve uma demanda profissional, né? No estado de Roraima ou Rondônia? Agora... agora eu me confundi. Mas aqui no norte. Ele ficou lá, acho que 2 meses, fundou o Tênis Cadeira de Rodas lá. Por quê? Em toda praça pública da cidade tinha uma quadra de tênis. Entendeu? Então, assim... Então,
são essas coisas, essas decisões políticas também que promovem a oportunidade, aí a gente volta a falar de oportunidade, né, que permite às pessoas, às crianças e qualquer pessoa ter essa oportunidade. E vai também das ações voluntárias, né, das ações sociais, voluntárias, que aí depende muito da gente. Então, assim, e aí entra a nossa responsabilidade social, né? Quem trabalha com isso, e aí eu acho que todo mundo, né? Empresa privada, aí é poder público, empresa privada, os empresários que estão investindo no esporte, no beach tênis, precisa ter esse olhar voltado para ação social. Por exemplo, em Palmas a gente tem várias quadras residenciais que possuem quadra de areia também, né? Sim. Então, aí vai também da disponibilidade, né, de cada um, de tirar um dia e promover ali naquela quadra um evento para criança. Enfim, porque a gente sabe que a formação do ser humano passa por aí também, né? Sim. E o quanto o esporte é importante na formação do ser humano, eu sou uma prova viva disso, né? Do quanto o tênis me forjou para a vida hoje na atuação na advocacia. O quanto do tênis me acompanha no meu cotidiano ali da advocacia enquanto advogada, ali na lide, na luta e na defesa, né? Quantas características você desenvolve, né? De disciplina, de concentração e de respeito, sobretudo, né? Sobretudo, quando a gente fala de ter ambientes sensíveis ao gênero, a gente está falando de ambiente sensível à diversidade, como você colocou, né? Da diversidade, do aspecto feminino, do aspecto masculino, e é isso que a gente tem que buscar, inclusive no esporte, no beach tênis, no tênis, em qualquer uma dessas modalidades. Muito bem. Gisela, vou pegar você de surpresa e vou fazer uma pergunta que é que você seja rápido, não pode pensar. É 40-40. É 40-40, viu? É o ponto, é o ponto. Para quem você dá os parabéns no esporte aqui no Tocantins? Uau! Ai, eu vou dar, sabe para quem os parabéns no esporte aqui no Tocantins? Vou dar pro Todinho. Sabe, um garoto que para mim é a expressão do que o esporte pode fazer na vida das pessoas. O tênis tem essa característica, ainda hoje, os professores que dão aula de tênis, de beach tênis, são todos ex-boleiros, crianças mais humildes, que iam para os clubes catar bola, né, para os sócios, né, dos country club da vida, e ficavam ali catando bolinha, ganhando uma gorjetinha, e aí agarrar essa oportunidade de aprender a jogar tênis. Eu vi isso a minha vida inteira, desde os 11 anos de idade. E vi que o Todinho e muito dessa galera que está dando aula de tênis aí, o Géser, que saíram lá daquele projeto do SESI, né? Lá do Aureni. Então, eu dou parabéns pro Todd, do Sesc, lá do Aureni. Então, meu parabéns vai pro Todinho, que é assim a expressão do que o esporte pode fazer na vida das pessoas. E uma família linda que ele construiu e que comanda aquele lugar tão gostoso, né? Sem ser a sua amiga Silvia Ribeiro, com quem você gostaria ainda de ter a oportunidade de jogar dentro de quadro um torneio? De beach tênis. De beach tênis. Meu Deus! Me pegou mesmo agora, hein? Sabe quem que eu vou eleger? Minha amiga Helena. Helena, faz o que você tem que fazer e volta forte, que a gente vai jogar um torneio e vamos ganhar esse torneio. Olha só, valeu, Ela valeu sabe demais, do que eu tô falando. Valeu demais.
Uma vez, nessa brincadeira de fazer o podcast, antes de fazer o podcast, um domingo em casa, eu abri meu Instagram, e no Instagram você faz aquelas lives, né, ao vivo. Sim. Falei, gente, vou ligar pro Ricardo e pra Helena, porque eles foram um dos primeiros, junto com você, com a Sil. E eles toparam, eu fiz uma live com eles dois, eles falando de como começou, né, e tal. Sim. Hoje a Laura, filha deles, joga muito bem beach tênis também. É uma pessoa que tem uma influência e uma história já viva dentro desse ambiente, realmente tem muito valor. O Todinho tem toda a história dele, com o Todão, né, Dona Rosália, a galera toda, da Aline, esposa dele. Esse ambiente do beach tênis, eu sempre falo, por isso que eu não me canso de falar da importância da gente aproximar, tirar um pouco o peso da crítica ou da vaidade, né? Porque nós temos Todinho, que abriu a primeira arena. Isso. Depois, por iniciativa do Charles e do Rainer, abriram o BTC. Isso. Depois, assim, não na mesma ordem, mas tem a Arena 12, que agora está na Luke Beach, que é do Gabriel, do Luciano, da Sayuri. O SESI, que é institucional, mas que é uma família também. O Luke Beach hoje é o Lucas, o irmão dele, a mãe, os irmãos, todos lá. Em Araguaína nós temos o Marcão Scatena e a Suelen, a esposa, no Lago Beach. Nós temos a Leila Rezende, o Rubens Neto na praia. Nós temos o Rainer, que o filho dele, inclusive, conduz a arena lá em Gurupi. O irmão do Rainer conduz a arena em Paraíso. O Charles, pai, filho, e Lucimar conduzem o BTC, né? O Saulinho, que saiu do BTC, tem a sua própria arena, e você vê que a família, de alguma forma, está dando sempre a sustentação. Então, o nosso podcast, eu sempre trabalho esses 3 temas: esporte, saúde e família. Né? A família, não necessariamente com pai, mãe e filho, a família tradicional, que eu recebi uma aula... Muito obrigada. Recebi uma aula muito grande da minha filha, Bárbara, que hoje está se formando. Mas falando a família como um conjunto de pessoas que se gostam, que se respeitam e que constroem ambientes juntos. Acolhedores. Acolhedores, né? A família neste sentido, né? Não de pai, mãe, a família tradicional, mas esse ambiente que é um ambiente familiar, né? É muito saudável reforçar isso. Então, eu digo, o Tocantins está muito agraciado, Gisela, e eu acho que a gente precisa valorizar. Precisa melhorar várias coisas? Ok, precisa. Faz parte. Porém, o nosso ambiente está muito bem servido de boas intenções, de boas pessoas, e está servido também de espaços para que quem queira contribuir venha. Né? Eu falo, eu sempre vim do futebol, minha trajetória toda, meu pai sempre foi desportista em Paraíso, estava falando um pouco dele para você em Goiânia, quando ele estava em Goiânia, ele já tinha time de futebol em Goiânia, e veio para cá, eu sempre fui do futebol. Então, mexer com campeonato, fazer torneio, arrumar camisa, lavar... Eu sou do tempo que tinha bola de futebol, que a gente chamava bola de capotão, que o meu pai fala, vai lá no açougue, pega um pedaço de sebo para você passar nos pontos da bola para não secar e rachar. Então, eu sempre fui envolvido nesse ambiente. E eu vejo que o ambiente, quando você tem um respeito, né, parcerias saudáveis, compreensão, por isso que a sua presença aqui é fantástica, para que a cada um de nós possamos contribuir no espaço. Poxa, será que tem respeito? Será que nós vamos precisar estabelecer uma regra, um regulamento falando que a mulher tem que ser assim? Ou nós podemos, além de ter a regra, mas acima da regra e não abaixo, acima da regra, termos a consciência de que somos seres humanos iguais, independente de cor, raça, religião, etc, etc. Então, assim, muito feliz por você aqui, Gisela. Gostaria que a gente ficasse muito mais tempo, mas infelizmente o tempo urge, né? E as contas chegam junto. Mas agradecer a sua presença e deixar o espaço todo para suas considerações finais. Muito obrigado. Eu que agradeço, Duval. Foi um prazer imenso
sempre que puder e no que a gente puder contribuir, estaremos aqui atendendo o seu chamado. E você finalizou muito bem, é sobre respeito, né? Tudo é sobre respeito. Para que a gente, como você falou, para que a gente não tenha que se ater tão somente a escrever regras e regras de conduta para viabilizar um ambiente social, né? Seja no esporte, na escola, na igreja, no trabalho, que a gente não precise se ater a ficar escrevendo códigos de conduta e regras e leis, né? E aí eu quero finalizar porque eu acho muito emblemático, por exemplo, falar da Lei Maria da Penha, que é uma lei que teve que ser escrita e que começa assim no artigo 2º, falando assim, ó: toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Não é um absurdo a gente ter que ter uma lei no país dizendo que a toda mulher é assegurado os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana? Então é sobre isso, né? Para que também no esporte, para que o esporte seja esse ambiente acolhedor, sensível ao gênero, sensível à diversidade e que possa só colaborar na formação das pessoas para que elas sejam cada vez melhores, né? Muito, muito obrigada, viu? Foi maravilhoso. Obrigado você e até a próxima, Gisele. Obrigadão, querida.